falar sobre cibersegurança em empresas multicanais no Brasil, e desvendar e superando os principais desafios. Eu quero convidar ele, tem mais de 25 anos de experiência no mercado corporativo de TI, sendo 20 desses 25 anos dedicados à segurança da informação. O Vitor atuou nas empresas como HP, EDS, Netshoes e EMS, e é bacharel em tecnologia da informação, pós-graduado em administração de empresas, com MBA em cibersegurança e especialização em gestão de riscos cibernéticos, além de certificações internacionais em segurança da informação e privacidade de dados. Pessoal, salva de palmas, Vitor Sena, CISO da Gerdau. Obrigado, Nasser. Valeu, Vitor. Obrigado também ao Fórum E-Commerce Brasil pelo convite. Obrigado a vocês aí por prestigiar essa discussão, esses minutos aí para falar um pouquinho de segurança da informação. O Nasser já me apresentou, mas Vitor Sena, sou o CISO global da Gerdau. Gerdau é a maior produtora de aço do Brasil, uma das empresas mais relevantes do setor de aço na América Latina, nas Américas como um todo. Uma empresa de 120 anos, uma multinacional brasileira, presente em 7 países. Costumo falar, uma empresa de 120 anos, uma senhora de 120 anos, com corpinho de 18, mente de 18 também. Um nível de maturidade muito alto em termos digitais, né, no nosso processo de transformação digital. Convido todos vocês a entrarem no nosso site, nas nossas mídias sociais, para conhecer um pouquinho mais. Vocês vão se surpreender como a Gerdau está à frente, né, do tema, se comparando com o setor, se comparando com outros tipos de indústria, tá? Mas o papo aqui hoje é segurança da informação e ameaça cibernética. Ameaça cibernética, a gente não é mais um assunto novo, né? A gente fala desse tema já há algum tempo, mas às vezes algumas empresas, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de tangibilizar esse tema, né? Ameaça cibernética é tudo aquilo que vai, de alguma forma, impactar a confidencialidade, a disponibilidade ou a integridade dos produtos digitais, sites, sistemas de uma corporação, de uma empresa, né? E hoje isso é um tema que já ultrapassou a barreira da tecnologia, né? Eu costumo acompanhar um reporte que o Fórum Econômico Mundial faz, que é um reporte de risco, e esse reporte não é um reporte de tecnologia, né? Ele traz ali os riscos mais potenciais e com maior proporção ou ameaça de impacto para negócios, para corporações e também para governo, tá? O risco cibernético, ele aparece nesse reporte nos últimos 10 anos entre os top 5, né, entre os 5 maiores riscos desse reporte, tá? E não é um reporte que fala de tecnologia, né? Para a gente poder também contextualizar um pouquinho, o crime cibernético hoje, ele movimenta uma cifra em torno de 4 trilhões de dólares, né? Ou seja, se tudo que se movimenta de dinheiro com o crime cibernético fosse um país, era o terceiro maior país do mundo, atrás só dos Estados Unidos e da China, tá? E aí um pouco de dados, né, para a gente contextualizar o impacto dessa ameaça, né? Aqui tem alguns números, mas só destacando alguns, por exemplo, né, no mundo como um todo, ano passado, foram mais de 100 bilhões de ataques cibernéticos, tentativas de ataques cibernéticos, né? O ataque mais perigoso ou que causa mais tipos de estrago ainda é o ransomware, né? A gente vai falar um pouquinho do ransomware, né? No Brasil, praticamente a gente tem 1 a cada 10 empresas tendo impactos ou tendo casos, né, incidentes cibernéticos durante o período do ano passado, né? E também, só para destacar aqui, ponto importante, esse tipo de problema, esse tipo de ataque cresce em taxas bem expressivas, né? Cerca de 30% ano após ano. E isso não tem expectativa aí de diminuir. O outro ponto importante é o tempo de recuperação. Às vezes a gente não está entendendo assim, vou ter um ataque cibernético, é um vírus que eu pegar numa máquina. Esses ataques significantes, eles levam a parada das empresas, né, um tempo de recuperação, em média de 20 dias. Aí você imagina o seu negócio, né, a empresa que você trabalha, independente do porte, do tamanho, né, 20 dias completamente fechada, completamente sem produzir, ou sem vender, ou sem transacionar. É um impacto muito relevante, tá? E aí,
falando um pouquinho assim, dos tipos de ameaças mais comuns, né? O primeiro dela é o phishing scam, ou a pescaria de senha, né? Ou o golpe de e-mail também. É o vetor de ataque, é o tipo de ameaça mais antigo que se tem notícia, né? Desde os anos 90 existe esse tipo de ameaça, esse tipo de ataque, né? Basicamente, ele é fundamentado com técnicas de engenharia social, né? Ou seja, ali é criado um contexto para enganar a vítima a fazer uma ação indevida, clicar em um link malicioso ou passar os dados, né? Mas funciona, converte bem, né? A taxa de conversão de phishing é excelente, tanto que isso continua sendo aplicado ano após ano. E do nosso lado, né? Para quem está hoje aqui representando um e-commerce, uma empresa, né? Mesmo que não tenha ali um canal digital, é importante que a gente cuide, né? Para não comunicar, por exemplo, no nosso meio marketing, de forma que se pareça um phishing. Porque o que muito acontece hoje no mercado são empresas que têm estratégias de e-mail marketing ou que mandam e-mail para cliente com características de phishing. O que acontece com esse tipo de ação? Você dá credibilidade para o phishing, né? Quando o cliente recebe depois um e-mail parecido com o seu e-mail oficial, copiando a sua marca, ele já tem ali um histórico que aquilo não foi um problema e aí ele acredita mais e tem mais probabilidade de cair no phishing, tá? Malware de celulares, né, ou vírus para celulares é algo que está acontecendo com muita frequência também. Os fraudadores entenderam que o celular ele é muito mais capilarizado, né, do que o próprio endpoint, do próprio computador. Então, a gente estima que no Brasil existam mais celulares do que número de pessoas, né? Então, isso é uma maneira muito fácil de chegar na ponta. E aí a gente tem que ter também os cuidados ali com os nossos apps mobiles, etc. Mas esses dois temas, a gente faz ali mais uma profilaxia, não está muito na nossa mão, né? Tem um terceiro tipo de ataque que é perigosíssimo para empresas, principalmente digitais, e-commerce, que é o ataque de negação de serviço, né? Tecnicamente eles chamam de DDoS, ou Denial of Services. Esse ataque é um ataque onde os hackers ou os atacantes, eles infectam um número grande de dispositivos. Isso hoje não está mais contido em computadores, podem ser IoTs, sensores, tudo que se conecta com a internet. E ele consiste que esses equipamentos sincronizados, o atacante envia um comando para que aqueles equipamentos façam uma requisição ou para um site ou para um bloco de endereços IPs, né, no mesmo tempo. Quando isso acontece uma avalanche de solicitação de acessos e aí o seu site fica indisponível, a sua rede fica disponível, tá? Mais uma vez, tangibilizando, a gente teve aí há 2, 3 dias atrás um desses ataques grandes, tá? E quase todas as plataformas de nuvem ficaram fora do ar por um tempo, tá? Azure, AWS, Google, todos foram impactados, em maior ou menor proporção, tá? Aqui é sempre importante a gente não economizar em redundância, tá, pessoal? Muitas vezes esse tipo de ataque, ele está vinculado em uma operadora. Então, se você tem dupla saída para a internet, esse tipo de estratégia de ter alta disponibilidade, ajuda a mitigar um pouquinho. Esses três não estão muito relacionados com ações diretas suas, mas todos vocês têm capacidade de minimizar esse tipo de impacto, minimizar esse tipo de ação. A gente vai falar um pouquinho, por exemplo, de identidade um pouco mais na frente, que é uma chave para livrar os seus clientes, livrar os seus colaboradores de ataques de phishing, por exemplo, e até malwares de mobile também. Mas esse último aqui, que a gente falou um pouquinho no slide anterior, o ransomware, esse depende 100% da nossa higiene cibernética, tá? O ransomware, ou sequestro de dados, ele ficou muito popular a partir ali de 2017, né? Teve um ataque global com um ransomware chamado WannaCry. Foi o primeiro ataque de grandes proporções de ransomware, né? Ele consiste ali, o atacante ele invade o equipamento e aí ele faz um processo de encriptação dos dados do equipamento, né? Ele cifra os dados do equipamento e aí aqueles dados ficam indisponíveis para o usuário, né? E aí ele pede um resgate por aquilo. Então, para você descompactar aqueles dados, para você decifrar aqueles dados, você precisa dar uma senha, né? E a senha ele te passa mediante o pagamento de um valor, tá? No começo desse tipo de ataque, a gente vinculava ransomware, né, o termo, a um programa, tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, ransomware está vinculado a um grupo criminoso. Então, são quadrilhas especializadas, eles analisam os alvos,
de forma muito detalhada, e aí tem, inclusive, um squad organizado para gerenciar esse ataque, tá? Tem equipe de dev, tem equipe que vai fazer exploração de vulnerabilidades, tem as equipes que vão fazer toda a parte de comunicação. É uma coisa muito bem organizada. Na Deep Web, você consegue acompanhar leilões de ransomware as a services, né? O cara, ele quer contratar um malware específico para um tipo de ataque que ele está planejando, ele coloca lá, né? Faz um leilão, quem dá mais, quem consegue fazer, ele compra aquele serviço e aí organiza o ataque, tá? Então, essas são as ameaças, né, os perigos mais comuns que nós temos na internet hoje, tá? Existem outros, mas você botando atenção nesses 4 aqui, já é um grande avanço, tá? Só para poder, mais uma vez, dar o tom da grandeza disso, esse reporte é um reporte, a fonte está ali embaixo, tá? De um site que ele contabiliza ataques cibernéticos sofridos num determinado período, tá? Esse aqui foi o reporte do ano de 2020, tá? Ali no começo da pandemia, né? Só para ter uma ideia visual de como isso evoluiu, esse aqui é o de 2022, tá? Então, ficou cada vez mais comum, cada vez mais popular. A gente tem aqui, dentro desses ataques aqui, tanto os ataques de ransomware, que é a maioria, tá? Que são os mais usados, mas também até alguns outros vazamentos que são um pouco mais simples de vazamento de dados, mas na maioria isso aqui a gente está falando de ransomware e vazamento de dados, tá? De 23, só para trazer o contexto fechado do ano passado, pouco menos que 22, mas continua um número muito elevado, tá? E a gente vê aqui uma questão que as empresas começam a tomar ações de mitigação, começam a evitar um pouquinho esse tipo de problema, mas do lado do mal, vamos dizer assim, o pessoal também vai evoluindo, né? E vai aperfeiçoando suas técnicas, aperfeiçoando a maneira de fazer, até a questão de pricing, né? Que a gente fala tanto de pricing, quando a gente fala de e-commerce, de venda por impulso, etc., eles calculam hoje em dia. Então, quando o cara envia um pedido de resgate, ele sabe que ele tem que enviar um valor que a vítima não se sinta tentado a recuperar os dados, que ele acha que é mais fácil pagar aquilo e resolver a questão. Só que quando você paga um ransomware, né, você entra na lista de cadastro positivo dos atacantes, né? O cara sabe que se você for atacado de novo, você vai pagar de novo. Então também é arriscado, tá? Bom, e aí, como a gente está falando de evolução, né, o tema da vez é a inteligência artificial. Eu sigo alguns congressos, né, especializados na temática, e já há 2, 3 anos esse tema de inteligência artificial faz parte dessas discussões, tá? O maior congresso na atualidade de segurança da informação acontece em São Francisco, geralmente entre os meses de março ou fevereiro, chamado de RSA Conference, e esse tema vem sido discutido na RSA em alguns fóruns até mais restritos dentro da RSA, só que a gente viu que no começo era uma coisa mais alarmista, que meio sem entender como estava acontecendo, o que era, se era de comer, se era de passar no cabelo, né? E isso agora está num patamar mais realista, tá? O que a gente tem hoje de concreto em relação à inteligência artificial e a relação da inteligência artificial com o cyberataque? Hoje é muito menos perigoso do que a gente pensava, tá? A gente consegue já analisar que isso não está sendo usado muito para descoberta de novas vulnerabilidades, ataques em massa, mas sim para, da mesma forma também que nos negócios, né, para potencializar, para otimizar, para aumentar a escala de coisas que já existiam. Então, é comum, e vai ser cada vez mais comum, vocês receberem ou começarem a notar ataques de phishing, como eu falei antes, próximo da perfeição. Porque ali o cara usa a IA para deixar aquele e-mail mais humano, aquele e-mail mais humanizado, mais próximo da sua realidade, para analisar o seu comportamento e tornar aquele ataque mais personalizado, né? Começa a se perceber agora ataques de áudio e vídeo, né? Tem um caso que aconteceu no começo do ano agora, em Hong Kong, que os atacantes usaram uma inteligência artificial falsificando o vídeo do CFO de uma empresa e colocaram esse vídeo numa videoconferência com outros colaboradores e aplicaram uma fraude de 250 mil
dólares, os 250 milhões de dólares, eu acho que é $1.000, tá? Nessa empresa em Hong Kong, usando ali o deepfake, né, que a gente vê aí em notícias, né, constantemente. Então a gente está vendo que inteligência artificial é um mecanismo a ser usado, não está sendo usado para coisas mirabolantes, mas está trazendo perfeição para aquilo que já existia. Então a gente tem que ter mais cuidado ainda e trabalhar muito a questão da educação de segurança dentro dos canais, dentro dos processos, né? Porque qualquer um aqui pode receber uma videochamada do CEO da sua empresa pedindo que você faça uma transferência bancária e depois ele formaliza aquela questão. Então pense no óbvio, né? Se aquilo poderia acontecer, se não tem um mecanismo de validação e como fazer. E por outro lado, a inteligência artificial também tem apoiado as ferramentas de segurança, né? Então toda ferramenta de segurança hoje já vem embarcada com funcionalidades de inteligência artificial que ajudam na detecção de problemas e até mesmo na otimização da resposta, tá? Então ele está ajudando os dois lados, eu entendo que isso empata um pouco o jogo, tá? Tudo isso que a gente falou até agora está relacionado a perigos, ameaças, aquilo que pode nos impactar no dia a dia, tirar o seu e-commerce do ar, tirar um canal específico de atendimento, fazer uma pichação numa mídia social, que são eventos cibernéticos que impactam as operações de vendas ou de transação com clientes, etc. Tá? Para combater isso, você precisa ter uma estratégia cibernética. Tá? Pelo menos reconhecer que isso é um tema a ser tratado. Só que, como eu falei ali, né, eu hoje sou o CISO global da Gerdau, estou nesse mercado há quase 22 anos, eu sei da complexidade. E se você tentar abraçar o mundo, muito provavelmente você não vai conseguir fazer tudo, né, ou vai falhar em algum ponto por tentar abraçar o mundo. Existem várias matérias relacionadas à segurança da informação, vários temas, tá? E eu acho que seria interessante o foco em 4 principais áreas. Tá? E eu vou trazer aqui quais são essas áreas, na minha opinião. Tá? A primeira dela é identidade. Eu sou de um tempo que a gente trabalhava na empresa, chegava na empresa, tinha que passar o crachá na catraca, ou mostrar o crachá, né? E aí você entrava, você tinha a sua rede de computadores lá dentro, e essa rede era fechada para sair para a internet, só algumas pessoas tinham o privilégio para sair para a internet, né? Mas você estava ali atrás de um firewall, né? De um equipamento de segurança que bloqueava tudo entre você e o mundo externo. Hoje em dia esse perímetro não existe mais. O nosso perímetro está na palma da nossa mão, né? Esse equipamento tem um poder computacional infinitamente maior do que o computador que eu tinha quando comecei na carreira, né? E muitos dados estão aqui, né? Então você tem que considerar que não existe mais perímetro. Quando você não tem perímetro, a única coisa que te protege do mundo externo é a sua identidade. Você precisa provar para o sistema que você é você mesmo. Você é quem está falando que você é, tá? Então, primeiro cuidado, identidade. Tá? Segundo cuidado, atenção com a arquitetura e com as aplicações. Né? A gente chama de app security isso tecnicamente, mas na verdade é o cuidado ali com a segurança no ciclo de vida de desenvolvimento, né? SDLC. É um tema que as empresas precisam cuidar. Às vezes agilidade é bom, mas precisa ter controle, né? Então precisa ter agilidade com um pouco de controle, porque o resultado depois pode ser catastrófico. Tá? Supply chain. Nessa evolução de ataque, muitos atacantes têm percebido que, às vezes, o alvo principal dele está atento, está se protegendo, né? Então ele não consegue atacar ele diretamente. O que eles têm feito? Atacando pela cadeia de serviço, pela cadeia de parceiros. Tá? Então usam um parceiro ou um fornecedor para chegar até o alvo. E aqui também tem um outro cenário sobre o supply chain, que é a sua dependência dos parceiros. Tá? Que também é um ponto que você tem que observar. Eu vou detalhar um pouquinho mais, tá, pessoal? E por último, a segurança do back-office, né? Às vezes a gente preocupa muito com o front-end, com o que está exposto para o meu cliente lá na frente, né, na internet, ou e-commerce, ou o canal digital, ou qualquer um tipo de plataforma, mas a nossa segurança dentro de casa pode ser uma fraqueza, tá? Então, esses 4 pilares, tá? Principalmente, e aí detalhando um pouquinho mais, só para trazer um pouquinho mais de contexto de cada um desses pilares, quando a gente fala, por exemplo, de identidade, né? Eu tenho que cuidar da minha identidade, né, na empresa, ou seja, se meus acessos estão seguros, mas eu preciso cuidar também da identidade do meu cliente, né? É muito comum em e-commerce o pessoal ter lá aquele banco de dados maroto, né? Aquela tabelinha lá, DB User, que tem lá o usuário e senha do cara em texto claro. Isso é um prato cheio para ataque cibernético, né? Existem hoje plataformas que cuidam
da identidade do cliente, tá? Então, essa primeira item que eu coloquei aí, o CIAM, né? Ele cuida da autenticação de clientes, é Customer Identity and Access Management, né? E essas empresas se especializaram nisso, então elas têm condições de prover uma autenticação robusta e segura, tá? Para a sua plataforma. Dentro de casa e fora de casa também, hoje é muito comum a gente falar de múltiplo fator de autenticação, né? Isso começou lá atrás com os bancos, lembram? A gente tinha ali aquele cartão com os códigozinhos, né? Ou um chaveirinho, um token. Você colocava o seu usuário e senha no banco, ele te pedia aquele código, você completava com o código. A segunda validação, aquilo serve para certificar que quem está se autenticando na plataforma é quem diz ser, né? Porque só a pessoa pode ter os dois cenários. Uma coisa que ela tem e uma coisa que ela sabe. Ou uma coisa que ela é, né? No caso da biometria, né? Então, quando você põe, trazendo paralelo para o mundo físico, né? É a assinatura com autenticação no cartório, né? Isso torna ali irrevogável que a pessoa é a pessoa mesmo. E você pode aplicar isso para dentro de casa, muito importante, para fora também. Ah, Vitor, mas e-commerce não justifica eu botar um segundo fator de autenticação. Eu quero que o cliente entre na loja. Eu quero que ele veja as coisas, não quero criar dificuldades. Tem outros métodos, tá, pessoal? Por isso que é importante estudar, entender e se aprofundar. Você pode fazer isso através de uma análise de comportamento, mandando um e-mail para o cara para confirmar o acesso. Tem vários tipos de estratégia para isso. Gerenciamento de sessão, fácil, simples de fazer, né? Configurar sessões para que elas não fiquem eternamente abertas, né? Existem golpes de sequestro de sessão que são usados para fraudar clientes também. Então, configure ali qual que é o tempo médio que o cliente vai ficar no seu site, né? Estabeleça um limite. Passou aquele limite, pum, derrubou a sessão, acabou, né? E um termo mais técnico aqui usado no mundo de segurança da informação que eles chamam de arquitetura Zero Trust. Zero Trust eu não confio em nada. Para tudo aquilo que eu vou acessar, eu preciso de uma confirmação. Isso é mais usado para a infraestrutura interna da empresa, tá? Mas é uma metodologia muito importante que você estude, entenda e coloque nos seus controles internos. Quando a gente fala de aplicação, cuidar da saúde da aplicação durante o ciclo de desenvolvimento, além de tornar a sua aplicação mais segura, te dá economia de custo na hora de fazer a remediação. Por quê? Muitas vezes as pessoas tocam ficha no desenvolvimento, chega no final para fazer o release para produção, aí vamos testar antes, testa, está com problema, volta lá para o começo de novo. Quando a gente fala de fazer durante o processo, durante a esteira de desenvolvimento, você tem gates, né, de cheque se aquela aplicação está segura. Aqui tem alguns termos técnicos também, IASH e DASH, né, que é a análise do código estático e do código dinâmico, mas você integrar isso no seu CI/CD, no seu processo de desenvolvimento é muito importante para evitar problemas futuros, tá? Pentest, né, ou também teste de invasão, né, regular, importante saber e fazer com vendors distintos, né, tentar mudar quem faz esse pentest, ou ter um time interno. Algumas empresas criam o conceito de Red Team e Blue Team, né, uma equipe que fica atacando o seu site constantemente, procurando vulnerabilidades, né, e alimentando ali o Purple Team, que é o time que vai fazer as mitigações. Treinamento dos seus desenvolvedores com práticas de desenvolvimento seguro. É que nem eu falo, a gente está trazendo segurança da ponta, pessoal, para o começo, tá? Quanto mais o desenvolvedor coda com práticas de segurança, quanto mais você avalia o código no começo do pipeline, né, menos trabalho, menos retrabalho você vai ter no final, tá? E uma coisa que é um prato cheio para atacante, tá? Daqueles eventos que eu trouxe naquele slide lá dos gráficos, dos ataques, alguns daqueles ataques, o vazamento de dados ocorreu por falha de configuração na API. Tá? A API não tinha validações de segurança, não tinha configurações para prever alguns tipos de chamada, alguns tipos de consulta, e expõe os dados de maneira aberta, né? Então o cara não tem muita dificuldade de fazer. Hacker sempre pula a cerca mais baixa, tá, pessoal? Não pense que ele vai procurar desafios. Esse aí é outro tipo de hacker que está em extinção. O hacker que queria se provar tecnicamente. O hacker hoje, né, do mal, que vai querer fazer um ataque, ter uma vantagem financeira, ele vai pular a cerca mais baixa. Então, se tem ali uma API mal configurada, ele vai lá, ele não vai tentar criar um ransomware, fazer um ataque super elaborado, né? Esse tipo de falha já tem até uma classificação dentro do contexto de segurança da informação, chama de misconfiguration, né? Fala de falta de configuração, válido tanto para API quanto para o ambiente de cloud. Aqui é a questão do supply chain que eu falei, né? Então você às vezes está
preocupado ali com o seu ambiente, com os seus dispositivos, e esquece que você tem um link conectado direto com um call center, com uma outra empresa, e você não sabe como é que está a segurança daquela empresa. Então, algumas práticas recomendadas, né, para você fazer a gerência da segurança do supply chain. Você ter pelo menos uma avaliação de segurança para todo parceiro que entra ou se conecta com você. Tá? Saber se aquele cara tem um nível mínimo de segurança para trabalhar com você, porque às vezes está compartilhando dados com aquele cara, você tem uma conexão com ele, e ele pode ser o agente que vai gerar o comprometimento cibernético dentro do seu ambiente. Tá? Você ter itens no contrato que garantem que ele tem esse cuidado, você faça monitoração disso, existem ferramentas, não vou citar brands aqui, mas vocês podem pesquisar também na internet, ferramentas com todo tipo de valor, tá? Inclusive desenvolvidas no Brasil, tá? Que fazem score de segurança de parceiro, tá? Através da análise da superfície do cara. Avaliação de risco e plano de resposta, tem que ser no seu plano de resposta, como eu falei também, você tem que prever que o seu parceiro pode falhar, né? Sexta-feira passada, ou na última sexta-feira, não lembro agora, vocês devem ter ouvido falar do apagão global cibernético, né? Foi um problema numa ferramenta de segurança que gerou um crash, né? O chamado BSOD, né? Chamado Blue Screen of Death, que foi uma falha geral no Windows, e aí 4 horas da manhã, todas as máquinas com Windows começaram a apresentar a tela azul, né? Foi um pânico generalizado no começo da manhã, a correção até que foi rápida, né? Era uma correção simples, mas gerou um estardalhaço, né? Muitas empresas não tinham aquela ferramenta de segurança, tá? Então elas não foram impactadas diretamente, mas eles tinham parceiros que tinham e que ficaram fora. Teve empresa que ela ficou toda funcionando, mas ela usava um ERP, né, como serviço SaaS, o ERP ficou fora, a empresa para. Né? Então você tem que pensar nessas dependências também dos parceiros, né? Se isso pode impactar ou não, e ter um plano de contingência, ter um plano de resposta, tá? E a segregação de acesso e dados, né? Eu vou deixar esse parceiro manipular os meus dados, que eu tenho todo esse controle aqui para ter criptografia em dado em repouso, controle de acesso, levar para a casa dele, onde eu não sei como é que ele trata isso lá, talvez não seja interessante, né? Então pensar nisso e criar uma estratégia sobre isso também é importante, tá? E por fim, como eu falei aqui, segurança do back-office, né, é a higiene cibernética. E a higiene cibernética, pessoal, muitas vezes é fazer o básico bem feito, né? Ferramentas de segurança são caras, eu sei, né? Ter um time de segurança com especialistas, etc., também é caro. Mas tem coisas que são fáceis de fazer e que, se você já tem, procure fazer da melhor forma possível. Se você já tem uma plataforma de anti-malware, garanta que ela esteja em todos os devices. Garanta que ela esteja atualizada num tempo adequado. Garanta que você tem regras, que ela está customizada, ela não está ali com os padrões de fábrica, que pode ser melhor utilizado para você, entendeu? Backup imutável, a questão do ransomware que eu falei lá. Isso é uma nova tecnologia de uns 3, 4 anos, começou a ficar mais popular, que são backups que ficam isolados da rede, né? E você pode criar isso manualmente, de acordo com a sua equipe técnica, ou comprar esse produto do mercado, tá? O que esse backup faz? Ele tira... E isso aqui não é para usar no dia a dia não, tá, pessoal? Não é para restaurar o e-mail do cara que apagou o e-mail sem querer, não. Esse backup imutável é para você ter uma tábua de salvação, né? Então você faz um backup mensal ou semanal ali, guarda ele nessa plataforma imutável, que é mais cara do que a plataforma regular de backup, tá? Ele faz um check de segurança para ver se o backup não está comprometido e salva ele em lugar seguro. Por quê? Lembra que eu falei que os ataques de ransomware vão evoluindo? O que os caras começaram a fazer? Toda vez que existe um ataque de ransomware agora, o primeiro alvo não é o ambiente de produção, é o ambiente de backup. O cara vai lá, ataca o backup, quando ele garante que o backup está comprometido, ele ataca a produção. E aí, quando a produção para, que o cara fala assim, não vou pagar o ataque não, vou restaurar o backup. Quando ele vai olhar o backup, tá ruim também, né? Então aí é o pior dos mundos. Então esse backup imutável é a indicação para essa segurança adicional, tá? E por fim, pessoal, um ponto que eu pratico muito em toda a empresa que eu trabalho, que eu acho que é um dos pilares mais fundamentais e dos mais difíceis, tá? E é o motivo, inclusive, que eu aceito vir nesses eventos para poder compartilhar um pouquinho dessa informação. Educação de segurança. Fazer com que o seu usuário, a sua ponta, saiba o que é importante tomar cuidado, o que tem que ser feito, o que ele tem que perguntar antes de fazer, tá? Porque não existe mais a cultura da segurança que bloqueia tudo. No nosso mundo atual não cabe mais. Então isso traz para a ponta uma responsabilidade muito grande das pessoas terem um comportamento mais seguro, né? Então, educação,
e criar a cultura de Security Champions, né? Pega um cara do departamento, dá um treinamento para ele e fala assim, cara, qualquer dúvida de segurança, o pessoal vai te procurar. Né? E empodera o cara da ponta também, desmistifica a questão da segurança, derruba o monstrinho, tá? Ajuda muito. E aí, por fim, pessoal, de recomendações finais, tá? Podendo aqui dar 3 palpites, que eu acho que também são importantes. Primeiro, até dei um pouquinho de spoiler, né? Low hanging fruit, tenta ir pelo básico, pelo aquilo que está mais fácil de fazer, tá? Depois vai para o mais complexo. Muitas vezes as pessoas pegam um projeto de segurança, que geralmente tem aquela complexidade que eu mostrei, tenta colocar tudo de uma vez. Vê o que é mais fácil, vê o que dá mais certo, o que eu consigo fazer mais rápido e ter mais retorno, tá? Vai para essa estratégia. Básico bem feito, que eu também já falei, né? Aqui o exemplo da Bic, que é sensacional, né? É a mesma caneta há 50 anos, né? Ou mais, quase 70 anos. Mas foi feita de forma tão simples e tão funcional que funciona, né? Então, procurem fazer isso. Às vezes eu não tenho grana para fazer, comprar um anti-ransomware, né? Que a gente chama hoje de um EDR. Cara, vê o que você consegue fazer em termos de restringir o acesso daquele ambiente, né? Tem várias coisas que dá para fazer. E por fim, encare segurança não como um custo, tá? Mas como investimento. Quando a gente fala de multicanalidade, né? Pensa que você tem um canal físico, né? Você abriria uma loja numa rua, né? Sem botar o alarme, sem botar o vigia para tomar conta, sem botar uma grade. A gente não faz isso no mundo físico. Por que a gente faria isso no mundo virtual? Por que a gente sobe uma aplicação de frente para a internet sem as proteções, né? Sem os cuidados? Então, tenho isso que é o investimento. Aquilo lá vai reverberar a favor da empresa, tá? Ele conta no evaluation da empresa também. Empresa mais segura tem mais confiabilidade, tem mais nome, né? Isso é extremamente importante. Bom, tentei passar, pessoal, o maior número de informação possível no tempo que a gente tinha. Fico à disposição de vocês também para a gente trocar ideia depois do papo. E mais uma vez agradecer o evento aqui para abrir portas, né, para a gente falar desse tema que é tão relevante, tão importante para a gente. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Vai abrir para perguntas. Pessoal, quem tiver pergunta, a gente tem microfone aqui na sala. Só levantar a mão que a gente leva o microfone até vocês, tá? Senão eu vou começar aqui. Só tá tímido. Vitor, você já trabalhou em e-commerce, você tem experiência de trabalhar em e-commerce. E ali você comentou muito sobre, uma das partes que você comentou, sobre API, né, e abertura em APIs. E a gente conhece muitas plataformas de e-commerce que a própria plataforma, às vezes, ela não está tão organizada para isso, né? Ou seja, a gente confia 100% numa solução, né? E a solução, ela deixa exposta, às vezes, muitas informações. Para a gente que já contrata uma plataforma de e-commerce, né? Ou seja, já tem um investimento maior na área de tecnologia, qual que é o check que precisa ser feito nesse processo de contratação ou, depois que já contratado, qual que é o primeiro ponto que, para quem está com uma plataforma de e-commerce, precisa olhar para se certificar que, pelo menos em APIs e nessa relação com o back-end, a gente não está com um problema grave? Eu faria uma ação que, às vezes, poucas empresas fazem, tá? Que é fazer o teste de invasão ou o pentest com foco na API. E a gente falou ali do pentest, eu passei um pouco rapidamente, né? Tem 2 modalidades de pentest, eles chamam de white box e black box, né? Qual que é a diferença desses testes? O seu pentester, ele não tem informação nenhuma do ambiente. E ele vai levantando as informações e testando. O white box, você passa as informações para ele porque você quer que ele cheque aquilo. Então, um teste white box nas APIs é muito recomendável. Um problema que nós temos hoje, que é um problema global, tá? É a escassez de mão de obra especializada em segurança da informação, tá? Bons pentesters ou bons especialistas em segurança da informação também conseguem fazer essa análise e diagnosticar erros, né? Geralmente é uma coisa que é mais nova no mundo de segurança, que é o dev, né, que migrou para segurança, né? Geralmente o pessoal que vem de segurança vem de infra, né? Mas esse dev que vem para segurança, ele conhece isso e consegue fazer. Para quem não consegue isso, né, aí uma terceira opção, existem plataformas hoje, como se fossem barramentos que nós usávamos, né, para ser ali o barramento da camada de exposição da API, que são especializados em segurança. Então você pluga esse barramento de segurança no seu barramento de exposição de API e ele trata esses temas, né? Ele vai gerar alarmes, você analisa o alarme, se for um falso positivo, você alimenta a regra para que ele entenda que aquele é um comportamento normal, se não, ele já bloqueia e já faz o trabalho de sanitização também dessas APIs. Legal. Pessoal, pergunta?
Eu queria ir para o outro lado agora, que é a parte de pessoas, tá? Você comentou rapidamente sobre o uso a evolução do phishing, né? E principalmente sobre o uso de AI em phishing. E a gente começa a ver coisas como você falou. O atacante pega um evento que a empresa está fazendo, joga na AI, fala sobre o evento no texto, como se a pessoa estivesse no evento, e às vezes quem recebe o e-mail, por associar que o evento é da empresa, acha que aquele evento é legal e segue em frente, ou seja, está cada vez mais forte. E aí você comentou no final, às vezes, que mesmo que a empresa não tenha dinheiro para uma solução específica para análise, a gente sabe que os e-mails no Gmail, na Microsoft, tem tecnologias anti-phishing, mas e esse treinamento à equipe, né? Por onde começar? Que tipo de treinamento? Tem que ser um treinamento com alguém muito especializado? Por onde começar para treinar as pessoas, principalmente em phishing, que pelo que eu sei, você mesmo me ensinou, muito dos ataques que você mostrou ali é muito engenharia social. 100%. Né? Nasser, é importante a gente, como eu falei, falar sobre o assunto dentro da empresa, e uma estratégia que não é cara e é muito eficaz é a simulação de phishing. Tá? Tem plataformas, inclusive plataformas free, dá mais trabalho de customizar, né? Ou plataformas pagas, que você faz campanhas de phishing dentro da empresa. Né? E aí, quando o cara cai no phishing, ele recebe uma mensagem que ele caiu num teste e tal, explicando aonde que ele foi, onde que ele falhou na atenção, e ele passa por um treinamento. Tá? Existem hoje, principalmente em bancos, tá, pessoal, que existe política de consequência. Se o cara falhar 3 vezes no teste... corporativo. Exato. Se ele falhar 3 vezes no teste, ele tem um impacto no bônus dele. Tá? Tão grave que é essa situação. Eu não acho isso legal, eu prefiro ir no amor, né, do que na dor. Mas é importante fazer treinamento e simulação constante, né? E contar para a empresa, ó, a gente estava com 12%, com 30% de probabilidade de cair em phishing segundo o último teste, melhoramos para 15%, festejar, colaborar isso aí, porque também engaja as pessoas nisso daí. A gente fez uma campanha, a gente vai fazer agora, né, que a gente fez uma de biscoitinho da sorte, né? Tem coisas criativas que você pode fazer. Tem o pessoal fazendo agora o picolé phishing, que é legal, também é lúdico, né? O cara pega um picolé de uva, abre e é limão. Né? Ou seja, por dentro era uma coisa diferente do que ele estava esperando, e começa a associar, né? Você trazendo o lúdico para dentro da empresa, a pessoa começa a associar, e também traz cenário da vida real, né? Você contar para o cara que ele pode ser impactado na conta de Hotmail, igual você falou, na conta de Gmail, e ele vai ter um problema lá, ele traz isso para dentro da empresa também. E outra coisa que você também que me explicou isso, quando a gente olha os motivos técnicos de invasão, quando a invasão é um motivo técnico, eles são mais ou menos os mesmos nos últimos anos, né? Não muda muito o motivo técnico, e que o principal tipo de problema, ou o principal motivo pela qual a empresa é invadida, normalmente é uma engenharia social. Né? Começa pela engenharia social, a anatomia do ataque, tá? Na maioria das vezes. Engenharia social para roubar credencial. Roubou credencial, tem a invasão do ambiente, depois da invasão do ambiente, a movimentação lateral, né? Depois, o que eles chamam de buscar as joias da coroa, né? Identificar os ativos mais relevantes dentro da corporação e aí trabalhar em cima de o que vai fazer com esses ativos, né? Vai fazer um sequestro de dados, uma chantagem, né? Ou uma sabotagem, aí tem uma gama de coisas. Em grosso modo é isso, tá? Tem um outro ponto que eu queria que você explorasse um pouco, Vitor, a conexão com a área de recursos humanos no processo de saída das pessoas da empresa. Porque um dos casos que eu estava lendo bastante era atacantes que procuravam em LinkedIn pessoa que tinha acabado de sair ou que estava trocando de emprego, e às vezes o time de recursos humanos na saída com o time de tecnologia não se coordenava e a pessoa ainda tinha acesso àquelas credenciais e acabava vendendo, né, às vezes a credencial, ou às vezes dando, dependendo da situação, mas essa relação do processo de saída das pessoas da empresa com segurança da informação. Não, isso é crítico, né? A gente falou ali do SDLC, que é a segurança no ciclo de vida de desenvolvimento, né? A gente também tem a segurança no ciclo de vida da identidade, né? Desde que o cara entre, para que a gente aplique ali os critérios de mínimo privilégio, né? Eu dou o privilégio mínimo necessário que ele precisa para atuar dentro da empresa. Estou diminuindo a minha camada de risco, minha camada de exposição. E também na saída, no processo de termination, né? Tem que ser imediato, né? O cara deu baixa no RH, os sistemas têm que parar de funcionar ao mesmo tempo. Tem a questão da pessoa fazer de maneira
como se fosse uma vingança, né? Um risco, alguma coisa assim, a pessoa mal intencionada. E hoje o risco grande que tem para muitas empresas, principalmente setor, mais uma vez, bancário ou de adquirente, né? É o aliciamento de pessoas. Né? Então, as quadrilhas, eles identificam pessoas através do LinkedIn ou de alguma coisa e abordam para aliciar aquela pessoa. Então, se você também não tem uma cultura forte, uma pessoa bem esclarecida, você pode ter aí um problema. Eu tenho tirinhas, né, que o pessoal de segurança sempre circula isso aí nos grupos de WhatsApp, né? Anúncios de compra de credencial, né? Se você tem uma credencial do banco X, estou pagando R$500, R$1.000, R$5.000, né? Então, isso é muito perigoso. Deixa o acesso, o privilégio sempre o mínimo possível, né, para que a pessoa trabalhe e cuide do ciclo de vida dessa identidade, né, do começo, com o onboarding até o termination. E aí, do meu lado, prometo que é a última, tá, Vitor? Tamo junto. A gente, você sabe, você viveu isso no varejo, né? Você trabalhou em loja física também, né? Com experiência de loja física. Multicanalidade, né? Ela também é múltiplos fatores de risco, né? Aumenta a quantidade de portas de entrada, né? Você comentou no final, né, que às vezes o varejista, a gente coloca a segurança na loja física e esquece da parte online. Só que no online não é mais um online, né? Não. Então eu tenho app, eu tenho a próprio site, eu tenho marketplace, eu tenho outras camadas, né? Para essas empresas que são multicanais, né? Na tua experiência, a análise deve vir dos diferentes canais para dentro ou começar de dentro para fora em direção aos canais? Por onde começar a análise de segurança ou o investimento que eu vou fazer em segurança, começar olhando de dentro para fora ou de fora para dentro? Eu acho, Nassa, que assim, os gestores de segurança, os especialistas de segurança, por muito tempo eles foram muito pretensiosos, achavam que sabiam tudo, né? E isso prejudicou muito as empresas nos tempos anteriores, né? Hoje em dia, para você fazer isso, é muito importante você ter parceria com os responsáveis por esses canais, para você entender como é o fluxo da informação ali, como aquele negócio funciona, para derivar soluções de segurança específicas para canais específicos, porque não existe bala de prata. Né? Você vai precisar de uma solução específica para um canal físico, né? Para o canal digital. E você falou da multicanalidade, a gente chama isso em segurança de informação de camada de exposição. Né? Quando você é multicanal, você tem uma camada de exposição muito maior do que aquele cara que é só online ou aquele cara que é só físico. Né? Até o LinkedIn do CEO da empresa é um canal. Né? E você tem que proteger ele. Para isso vai ter uma receita específica para aquilo. Tá? Então, criar aquela parceria, criar aqueles Security Champions que a gente falou, né? Então, quem que é o Security Champion do canal de call center? É o fulano. Vamos sentar aqui, fulano, vamos desenvolver alguma coisa. Né? Quem que é o Security Champion do canal online? Vamos trabalhar isso daqui. De contato em cada área, né? E um representante de segurança, alguém que pensa em segurança por ali, que vai, talvez, não ter o conhecimento técnico do tema. Mas é um participante que tem interesse. Ele viabiliza, ele é o habilitador daquilo dentro daquele canal. Legal. Pô, Vitão, obrigado. Obrigado, Nasa. Valeu. Obrigado. Pessoal, salva de palmas pro Vitor. Obrigado, pessoal. Aqui, precisar alguém tirar dúvida, só tirar uma fotinha. Obrigado. Aqui, ó.